o que me observava no fim do corredor. Eu nunca acreditei em nada que não pudesse ser explicado. Sempre fui o tipo de pessoa que desmonta histórias de fantasmas com lógica, que ri de relatos paranormais e que dorme de luz apagada sem o menor incômodo. Ou melhor, era. Porque depois do que vivi naquela casa, a descrença deixou de ser uma escolha. Tudo começou quando aceitei cuidar do imóvel do meu tio-avô, Augusto. A casa ficava no interior, afastada da cidade, cercada por um terreno grande demais para alguém da idade dele manter. Augusto havia morrido sozinho e, como não tinha filhos, coube à família decidir o que fazer com o lugar. Enquanto o inventário não era resolvido, alguém precisava morar ali para evitar invasões. Eu trabalhava remotamente, estava precisando economizar dinheiro e achei que passar alguns meses no campo seria até saudável. No primeiro dia, a casa me pareceu apenas velha. Madeira rangendo, cheiro de coisa guardada por tempo demais, paredes grossas que abafavam o som do mundo. Nada além disso. Mas havia um detalhe que me incomodou desde o início. O corredor. Era longo demais para a planta da casa, um corredor estreito, mal iluminado que ligava os quartos ao fundo. Mesmo durante o dia, a luz parecia morrer ali, como se algo a engolisse antes de alcançar o final. No fundo, havia uma porta sempre fechada. Trancada, segundo me disseram. Depósito foi o que ouvi. Na primeira noite, acordei com passos. Não passos pesados, mas algo arrastado, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Vinha do corredor. Abri os olhos no escuro, segurando a respiração. Os passos pararam, bem em frente à porta do meu quarto. Esperei. Silêncio. Depois, ouvi algo que me fez sentar na cama. Respiração. Não era a minha. Era lenta, irregular, próxima demais, como se alguém estivesse parado do outro lado da porta, apenas respirando. Chamei com a voz trêmula. Tem alguém aí? Nada. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, o corredor estava vazio. Nenhum sinal de ninguém, nenhum barulho, apenas aquela sensação incômoda de que eu havia interrompido algo. Na manhã seguinte, tentei racionalizar. Casa antiga, vento, canos. A mente prega peças quando estamos em lugares novos, mas os episódios se repetiram. Sempre à noite. Sempre no corredor. Às vezes eram passos, outras vezes algo mais sutil, um sussurro baixo, impossível de entender, mas claramente humano. Em certas noites, eu acordava com a nítida sensação de estar sendo observado. Olhava na direção da porta do quarto e tinha a impressão de ver uma sombra mais escura que o próprio escuro, parada ali, imóvel. Nunca entrava, nunca se aproximava mais. Era como se estivesse esperando. Depois de 2 semanas, comecei a notar mudanças na casa. Objetos fora do lugar, portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Um dia, encontrei marcas no chão do corredor, como se algo tivesse sido arrastado do fundo até quase a porta do meu quarto. Foi então que decidi abrir a porta trancada no final do corredor. Passei o dia inteiro procurando a chave, até encontrá-la em uma caixa esquecida no sótão. À noite, armado apenas com uma lanterna e minha teimosia, caminhei pelo corredor. Cada passo fazia o ar parecer mais pesado, como se eu estivesse entrando em um espaço onde não era bem-vindo. A chave girou com dificuldade. A porta se abriu, revelando um cômodo pequeno, sem janelas. O cheiro era sufocante, uma mistura de mofo e algo metálico. Havia prateleiras vazias, uma cadeira velha no centro e marcas nas paredes. Marcas de unhas. Não eram aleatórias, eram concentradas na parte interna da porta, como se alguém tivesse desesperadamente tentado sair dali. Meu estômago se revirou. Quando me virei para sair, ouvi atrás de mim uma voz rouca, quase um sussurro. Finalmente!
A lanterna caiu da minha mão. A luz piscou no chão, revelando por um breve instante a silhueta de alguém sentado na cadeira. Um homem magro demais, com o rosto parcialmente oculto pela sombra, mas com olhos fundos, brilhando de uma forma errada. Pisquei. E ele não estava mais lá. Saí correndo do cômodo, bati a porta com força e passei a noite inteira acordado, com todas as luzes acesas. Na manhã seguinte, fui até a cidade e comecei a investigar o passado da casa. O que descobri me fez entender tarde demais. Augusto nunca morou sozinho. Havia um irmão mais velho, Henrique, um homem doente, instável, que, segundo registros, foi mantido em isolamento por anos. A família dizia que ele havia fugido, mas um antigo funcionário do cartório me contou em voz baixa que o boato sempre foi outro. Henrique foi trancado dentro da casa, no depósito, escondido, esquecido. Voltei para casa em estado de choque. Passei o dia inteiro empacotando minhas coisas. Não ia dormir ali outra noite. Mas quando tentei sair, a porta da frente não abriu. Nem a dos fundos. Nenhuma janela cedia. A casa estava fechada comigo dentro. Naquela noite, o corredor parecia mais longo do que nunca. A luz não alcançava nem metade do caminho. E pela primeira vez, a porta do meu quarto se abriu sozinha. Ele estava lá. Não mais como uma sombra. Era Henrique. Ou o que restou dele. A pele grudada aos ossos, a boca torcida em algo entre dor e ódio, os olhos fixos em mim com uma necessidade quase infantil. Você me ouviu. Você me viu. Agora não pode ir embora. Tentei gritar, nada saiu. Ele apontou para o corredor. Fiquei esperando por tanto tempo. Não lembro de ter caminhado até lá, mas quando percebi, estava diante da porta do depósito outra vez. O cheiro, as marcas, a cadeira, tudo parecia novo, intocado. Senti mãos frias me empurrando para dentro. A porta bateu. No escuro absoluto, ouvi o trinco fechar. E então, compreendi o verdadeiro horror daquela casa. Ela não era assombrada. Ela era um lugar de passagem. Alguém precisava ficar, alguém precisava ouvir, alguém precisava ocupar o espaço deixado por ele. Não sei quanto tempo se passou desde então. Aqui dentro, o tempo não funciona direito. Às vezes escuto passos no corredor, às vezes alguém chama meu nome do outro lado da porta. Eu não respondo. Aprendi que responder é o primeiro passo para ser esquecido. Se você algum dia passar por aquela estrada e vir a casa à venda, por favor, não entre. E se à noite ouvir alguém respirando do outro lado da porta, não abra, porque agora sou eu quem espera no fim do corredor. Se você quer ouvir mais relatos como este, histórias que não querem ser esquecidas, segredos enterrados em casas abandonadas e presenças que atravessam o tempo, inscreva-se agora no canal Contos e Lendas BR. Deixe seu like para que essas histórias continuem sendo contadas. Compartilhe com alguém que teria coragem de passar uma noite em uma casa assim e escreva nos comentários: você acredita que algumas presenças se recusam a partir? Aqui no Contos e Lendas BR tem vídeos todos os dias com contos de terror, relatos sobrenaturais, histórias paranormais e lendas urbanas. Mas cuidado! Algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba.